Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier e você está estudando em um canal integrante da plataforma YouTube Edu e parceiro do canal de educação Língua Minha com a professora Patrícia Corado. Galera, hoje é dia de pagar uma das promessas que eu fiz com a galera. Eu vou resolver as questões de história da prova da SpaceX desse ano de 2017, acabou de ser realizado há pouquíssimo tempo. O pessoal me enviou as questões e agora é hora de pagar essa dívida. Você vai aprender por que você errou alguma determinada questão e comemorar aquelas que você, porventura, tenha acertado, beleza, pessoal? Bom, lembrando também que muito em breve eu pretendo corrigir a prova da SpaceX. O pessoal tá me cobrando, tem um pessoal bravo comigo. Não é uma questão de querer, gente. O grande problema é que eu não consegui as questões da prova da ESA desse ano. Então, se você as tem, por gentileza, você pode enviar nesse e-mail aqui debaixo na descrição do vídeo, assim como a galera da SpaceX se antecipou, conseguiu as questões e me enviou para que eu pudesse corrigi-las. Então, se você tem as questões da ESA desse ano de 2017 para ingresso em 2018, com uma qualidade de imagem boa, por gentileza, você pode me enviar as questões e assim você terá também a sua correção comentada, beleza, pessoal? Bom, tá aparecendo para vocês a primeira questão de história da prova da SpaceX desse ano de 2017. Ela lá na prova da SpaceX começa no exercício número 33 da prova e vai até o exercício 44. Lembrando que eu vou corrigir a prova de modelo D. Aí você vai ter que comparar aí com a prova que você fez para ver a alternativa correta, beleza, pessoal? Bom, no início do século XIV, a China era a maior potência mundial e empenhava-se intensamente na expansão marítima e comercial, chegando à Índia, quase um século antes de Cabral. Os chineses estiveram no sul da África Oriental e no Mar Vermelho, enquanto os portugueses mal iniciavam sua exploração na costa norte da África. Entretanto, antes de 1440, a expansão marítima chinesa estagnou. Aponte dentre as opções abaixo aquela que apresenta a causa para o sucesso da expansão marítima portuguesa. Galera, quem se preparou para a prova da SpaceX pelo canal Tudo é História acertou essa questão, hein? Porque o nosso canal tem várias aulas falando sobre grandes navegações, inclusive uma com explicação teórica e outra com exercícios. E quem estudou com a gente aprendeu que Portugal teve uma rápida centralização do poder monárquico, que Portugal tinha grandes inventos náuticos, que Portugal tem uma ótima localização geográfica, já que é banhada pelo Oceano Atlântico, e também Portugal, né, tinha uma burguesia muito forte, uma burguesia disposta a participar das grandes navegações, inclusive financiando as expedições, né? E tudo isso somado a um forte apoio real, já que a monarquia teve uma rápida centralização do poder em Portugal. Então, para esse exercício, né, que na prova da SpaceX é número 33 da prova D, a alternativa correta, pessoal, é a E. Em Portugal, as explorações foram conduzidas com recurso de empresas comerciais privadas e apoio governamental. Beleza, pessoal? E aí, acertou lá na prova da SpaceX? Então vamos lá para o exercício número 34. No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenho em Pernambuco, para minimizar os efeitos dessa crise, recorreram a empréstimo junto a comerciantes da vila de Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre essas partes, que se acirrou quando Dom João V emancipou politicamente Recife, deixando essa de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os comerciantes de Recife do recolhimento de impostos a favor de Olinda. O conflito que eclodiu em função do acima relatado foi a... Galerinha, esse texto faz menção a uma das revoltas nativistas, assunto que você, se estudou pelo canal Tudo é História, viu que dispomos desse assunto também. Bom, Recife fazia parte de Olinda até essa fragmentação aí citada no texto, né?
E o curioso, gente, é que a região rapidamente, né, se desenvolveu, nascendo ali uma elite próspera de comerciantes, chamada de mascates, enquanto Olinda, que vivia da cana-de-açúcar, empobreceu bastante, principalmente com a perda aí dos recursos que vinha de Recife, né? E posteriormente, Portugal vai acabar acirrando os ânimos porque transforma Recife na capital da capitania, né, de Pernambuco, né, da província de Pernambuco, na verdade. E isso vai desencadear a famosa Guerra dos Mascates, um conflito entre os comerciantes de Recife, né, que estavam prosperando, contra os já decadentes fazendeiros da cana-de-açúcar da região de Olinda. Portanto, pessoal, B de bola, a resposta correta desse exercício da prova da SpaceX. Belezinha? Bom, vamos lá então para o exercício de número 35. Para ser sincero, galera, é o único exercício da prova que, na minha opinião, assim, poderia causar uma confusão, e já vou te explicar o porquê disso, né? A prova da SpaceX, historicamente, ela é mais clara do que a prova da ESA. Quem fez as duas provas deve ter percebido, a prova da ESA desse ano foi extremamente confusa, na minha humilde opinião, mal elaborada, com exercícios com dupla interpretação, até porque o enunciado foi mal formulado, né? Uma crítica construtiva, mas a prova da ESA foi um horror esse ano, tá? Diferente da prova da SpaceX, que ela é bem formulada, na minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar, obviamente. Olha aí o exercício, eu vou te explicar porque pode causar uma certa confusão. O território brasileiro é atualmente bem maior do que as terras atribuídas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. A expansão da colônia ocorreu graças à ação de bandeirantes, missionários, militares e pecuaristas, que ocuparam as vastidões pouco exploradas das áreas de ambos os lados da linha de Tordesilhas. O tratado em que a França renuncia às terras que ocupava na margem esquerda do rio Amazonas, né, e aceita o rio Oiapoque como limite entre a colônia portuguesa e a Guiana Francesa é o... Bom, gente, não é que o exercício esteja mal formulado, pelo contrário, ele está até bem formulado. O problema é que ao citar os bandeirantes, a expansão dos jesuítas, adentrando o território brasileiro, pode induzir o aluno, né, a imaginar que seja o Tratado de Madrid, pois o Tratado de Madrid foi aquele que reconheceu as novas possessões portuguesas em áreas que antes eram espanholas, né? A Espanha, pelo Tratado de Madrid, reconhecia o seguinte, né? Quem tem a posse da terra tem a posse por direito, ou seja, se Portugal acabou ocupando as terras que antes eram da Espanha, a Espanha reconheceu a posse de Portugal pelo Tratado de Madrid. Porém, né, o exercício fala em relação à França, nos limites entre o Brasil e a Guiana. Portanto, a resposta para esse exercício, né, que o aluno poderia ficar em dúvida com Madrid, mas o Tratado de Madrid foi assinado pela Espanha. A França assinou para reconhecer aí a divisão citada no enunciado, o primeiro Tratado de Utrecht. Então, a resposta é a alternativa E. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Bom, vamos lá então para o exercício, né, de número 36 da prova da SpaceX de letra D, né, a prova D. No início da era moderna, a Igreja Católica foi abalada por uma série de acontecimentos que levaram significativas mudanças internas e ao surgimento de novas religiões na Europa. Entre as ideias dos principais reformadores e contra-reformadores, podemos encontrar a... Bom, gente, olha só. A resposta correta para esse exercício é a alternativa C. Por que a C? Olha lá, 2, 5 e 6. 2, predestinação, né, que é uma teoria criada pelo João Calvino, reformista francês, né, a teoria da predestinação absoluta, aquela que dizia: Deus já escolheu previamente os salvos. O trabalho honesto e o enriquecimento pessoal são indícios de salvação, né? A 5, a Bíblia, a fonte de fé e livre exame, é uma coisa criada pelo Martinho Lutero, né? Na Reforma Luterana ele criou a livre interpretação da Bíblia.
E a 6, né, extinção de hierarquia eclesiástica. Na igreja protestante eles não seguem a autoridade papal, não tem papa, não tem cardeal. Então, obviamente que foi extinta a hierarquia eclesiástica. Por isso, a alternativa C. Belezinha? 2, 5 e 6. Vamos lá, então, para o próximo exercício aí da prova desse ano da SpaceX, de número 37 lá da prova de letra D. Tendo subido os degraus da democracia, Hitler jogou a escada fora. De 19 a 33, a Alemanha viveu sob o signo da República de Weimar, primeira experiência democrática da história alemã. Junto com a República de Weimar nasceu o Partido Nazista, que pregava, entre outras coisas, a existência da raça ariana, o nacionalismo exacerbado, o totalitarismo e o anticomunismo. Em 1932, o Partido Nazista conquistou democraticamente 230 cadeiras no parlamento e Hitler foi nomeado chanceler. A partir daí, houve uma espiral totalitarista que resultou na Segunda Guerra Mundial. A ponte dentre as alternativas abaixo, aquela que explica a ascensão democrática dos nazistas ao poder. Bom, pessoal, olha só. Né? No enunciado, você já viu toda a descrição de como era, né, o Partido Nazista Alemão. Um partido, né, totalitário de extrema direita, com características totalitárias e anticomunistas, de um nacionalismo fora do normal e de um racismo, né, que segundo eles era científico, essa coisa de pregar a superioridade da raça ariana, né, e quem pagou a conta foram os judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, sendo que 6 milhões de judeus morreram covardemente no Holocausto nazista. Mas o exercício quer saber sobre a escalada dos nazistas ao poder, né? O que fortaleceu Hitler, gente, foi a crise de 29 nos Estados Unidos, porque ela, né, se levou o mundo capitalista para o buraco. Imagina a Alemanha, que ainda pagava as dívidas do Tratado de Versalhes, né? A crise de 29 atingiu em cheio a Alemanha e serviu também para acentuar a crise, né, que vinha desde a época do Tratado de Versalhes. Isso ajudou o nacionalismo a ficar mais exacerbado e, consequentemente, o apoio que o Partido Nazista recebeu aumentou consideravelmente. Para esse exercício, pessoal, a resposta correta é a B. A grave crise econômica, iniciada com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 29, aumentou ainda mais o sentimento de humilhação imposto pelo Tratado de Versalhes, gerando em grande parte da população o desejo por um líder carismático capaz de resgatar a honra nacional. Isto justificava a escolha de um partido ultranacionalista que promulgava a existência de uma raça superior. Belezinha, pessoal? Exercício complexo, mas não era difícil não, hein? Bom, já está aparecendo para vocês aí mais um exercício. Caxias tinha visão certa de que pacificar um esforço por costurar, de concessões recíprocas, de vontade sincera, tudo voltado para a conciliação. O fragmento de texto acima ressalta uma das características marcantes de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, evidenciada durante a sua carreira militar, ser um pacificador. Das rebeliões listadas abaixo, ocorridas no Brasil durante os primeiro e segundo reinados, a que tiveram participação efetiva de Caxias foram olha só, gente, vocês aí como aspirantes ao Exército Brasileiro sabem que Caxias é o patrono do Exército, uma lenda dentro do Exército Brasileiro, né? O herói brasileiro aí na Guerra do Paraguai, o país que defendeu o líder que defendeu a nossa soberania nacional, né? Mas o Caxias, ele já vinha atuando bastante tempo, né? O seu auge foi na Guerra do Paraguai, porém ele participou da pacificação de outras rebeliões de cunho interno no Brasil. Para esse exercício número 38, a resposta correta é a E. O Caxias teve participação importante na Balaiada e na Guerra dos Farrapos, lá na pacificação da Revolução Farroupilha. Belezinha, pessoal? Bom, na prova da ESA foi aquela confusão, né? Porque fizeram a pergunta lá sobre, né, a Guerra do Paraguai, né, e o Mitre como resposta correta da alternativa. Baita exercício mal formulado, né? Porque inicialmente o Mitre podia ser comandante da Tríplice Aliança, mas ele no campo de batalha não teve importância nenhuma, né? Quem teve essa importância foi o Duque de Caxias. Na minha opinião, um baita exercício mal formulado da prova da ESA. Bom, pessoal, olha aí. Então, exercício 39 da prova da SpaceX. As ideias iluministas começaram a circular no Brasil na segunda metade do século XVIII.
elas refletiram-se em vários campos da atividade e do conhecimento humano. Assinale, né, olha aí, assinale dentre as alternativas abaixo aquela que apresenta um filósofo deste período, cujo pensamento incentivou de forma relevante a Inconfidência Mineira, né? Bom, gente, dos vários pensadores iluministas, né, teve um que se destacou e ele serviu de bíblia aí para aqueles que eram adeptos dessas ideias libertárias do iluminismo, e disparado ele foi o mais importante nessa coisa de que o povo, né, por meio de uma revolução, poderia cobrar de um Estado seus direitos, né, de um Estado opressor. Autor, inclusive, do livro Contrato Social e a Origem e a Desigualdade entre os Homens. Bom, a resposta correta, o iluminista em questão é Jean-Jacques Rousseau, alternativa A. Se você estudou para a prova da SpaceX pelo canal Tudo é História, nós temos uma aula sobre iluminismo que com certeza você teria acertado esse exercício na prova da SpaceX. Beleza, pessoal? Vamos lá para mais um exercício. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, em 28 de abril de 1919, os membros da Conferência de Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações, atendendo a uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Aponte nas alternativas abaixo o país que não participou da Liga das Nações e com o respectivo motivo. Bom, gente, até aquela contradição engraçada, né? O Woodrow Wilson é um dos idealizadores da Liga das Nações, porém, né, a participação dos Estados Unidos nela foi vetada pela ação do Senado americano. Então a resposta correta para esse exercício é a A, Estados Unidos, porque teve sua participação vetada pelo Senado americano. Belezinha, pessoal? Olha só, gente, presta atenção aqui. Esse exercício 41 da prova da SpaceX desse ano, né, vinha acompanhado de uma imagem, só que ao colocar a imagem aqui, o exercício ficou impossível de ler, né, porque a imagem desfocou. É um gorrinho apenas, tá? É um gorro, assim, que era utilizado naquele período da Revolução Francesa, né, um barrete. Então, não tem a imagem, mas eu estou te falando o que se trata. Quem fez a prova vai lembrar, é um gorrinho que ficava aqui do lado desse exercício, beleza? Olha só, o barrete frígio ou barrete da liberdade, constante da imagem ao lado, é uma espécie de toco carapuça originalmente utilizada pelos moradores da Frígia, antiga região da Ásia Menor, onde hoje está situada a Turquia. Foi adotada na cor vermelha pelos republicanos franceses que lutaram pela tomada e queda da Bastilha, que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793. As ideias a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa. Olha aí, gente. Qual que é a ligação dentro de Revolução Francesa que é possível fazer com esses números que estão aí abaixo, tá? A alternativa correta é a D de dado, 1, 4 e 6. Vou te explicar por quê. 1, período do terror, é a fase que se inicia em 1793 sob o comando dos jacobinos, com a liderança do advogado Maximilien Robespierre, né? O 4, olha lá, Jacobino é o partido que governou nesse período e liderava um comitê de salvação pública, que é o número 6. Então, D de dado, 1, 4 e 6 era a alternativa correta. Na minha opinião, um dos mais difíceis da prova desse ano da SpaceX, o aluno tinha que dominar a fase radical da Revolução Francesa para conseguir acertar esse exercício. Quem estudou aqui no canal Tudo é História, né, nós temos uma aula de Revolução Francesa de quase 1 hora, onde eu explico todos esses termos desse exercício. Bom, pessoal, vamos lá então, exercício 42 da prova desse ano da SpaceX. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um período de fortes tensões políticas que duraram até 1989, conhecido como Guerra Fria. Durante esse período, diversos conflitos foram travados, realçando a disputa entre o comunismo e o capitalismo. Dentre esses conflitos de maior duração, que representou uma séria derrota militar para o capitalismo, foi... Olha só, gente, é um exercício extremamente fácil se você, né, não só dominar assuntos de Guerra Fria, que o canal Tudo é História abordou, né, tá lá na playlist da SpaceX, mas também por eliminação. Ó, Guerra do Pacífico, em nada tem a ver com Guerra Fria, então você já podia eliminar essa, né? A Guerra do Afeganistão, tudo bem que, né, a União Soviética invadiu o Afeganistão durante a Guerra Fria, mas não foi o conflito mais longo. A Guerra do Iraque, né, já é pós-guerra
já é pós-Guerra Fria. A Guerra da Coreia, travada lá em 1950, nos anos 1950, não foi uma derrota para o capitalismo, até porque as Coreias foram divididas e a Coreia do Sul se manteve capitalista e até hoje é infinitamente mais moderna e desenvolvida do que a Coreia do Norte comunista. Né? Então a resposta correta é a Guerra do Vietnã. É o conflito mais duradouro. Os Estados Unidos enviaram tropas para ajudar o Vietnã do Sul, que estava em guerra contra o Vietnã do Norte comunista, que ainda tinha apoio da União Soviética e da guerrilha Vietcong, e por causa da pressão interna da sua própria população, que foi ficando contrária à Guerra do Vietnã, nos anos 70 eles retiram suas tropas, né? É a única guerra que oficialmente eles perdem ao longo da história, porque eles se renderam, e o Vietnã do Norte acaba vencendo o Vietnã do Sul e unificando o Vietnã naquela época sob um regime comunista. Então é a alternativa A para esse exercício, belezinha? Vamos lá para o penúltimo, pessoal. Vamos lá. O exercício número 43. O Estado Novo foi um período da chamada Era Vargas, em que o presidente tinha os mais amplos poderes. Das alternativas abaixo, aponte aquela que corresponde a um evento ocorrido durante o Estado Novo. Bom, gente, esse é um assunto que eu abordei demais aqui no meu canal. Quem estudou aqui sabe disso, né? O respeito que eu tenho pela FEB e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tem umas 3 aulas sobre esse assunto no meu canal. Quem estudou por aqui não pode ter errado essa, não é possível, porque eu falei muito sobre isso. O Estado Novo vai de 37 a 45, né? E em 39 estoura a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, apesar de ter tendências fascistas nessa época, com o governo Getúlio Vargas, né? Hitler acaba atacando o nosso litoral, por conta de uma proximidade econômica que o Brasil vinha estabelecendo com os Estados Unidos, e esse ataque covarde ao nosso litoral, que acabou fundeando embarcações brasileiras, é o que fez com que o Vargas declarasse guerra às forças do eixo e enviasse para os campos de batalha, na Itália, 24.500 heróis da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que fizeram bonito e solo italiano, e mandamos 500 pilotos da não menos importante FAB, Força Aérea Brasileira. Então a resposta só pode ser aí. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira. Galerinha, último exercício da nossa correção da prova da SpaceX desse ano, um assunto que eu abordei também no meu canal, né? Uma das aulas mais assistidas do meu canal aborda esse assunto aqui. Se você estudou com a gente, com certeza você acertou. O conflito ocorrido no final do século XIX, caracterizado pelo caráter messiânico e de contestação social, foi... Bom, gente, 2 revoltas tiveram essas características aqui. E tem nas alternativas, justamente para criar aí uma confusão na cabeça de quem prestou a prova. Porém, qual é a pista? No final do século XIX, né? E no final do século XIX, entre 1896 e 1897, lá no interior da Bahia, lutando pela posse da terra, sob a liderança de Antônio Conselheiro, é a Guerra de Canudos. Então a resposta correta é a alternativa E, tá? O aluno, mas a Guerra do Contestado também tinha um líder messiânico que lutava pela posse da terra. Sim, mas a Guerra do Contestado começou nos anos 1912 e foi até 1916. Portanto, não foi no final do século XIX, já foi no 20. A resposta correta é Guerra de Canudos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa revisão, que ela tenha tirado as suas dúvidas em cima da prova da SpaceX desse ano. Continue, se você não passou, continue com a gente. O ano que vem eu vou voltar com a playlist da SpaceX para que você possa mandar bem na prova do próximo ano. E se você por acaso tem a prova da ESA, por favor me mande no e-mail abaixo. Beleza, pessoal? Abraço e selva. Viva o grandioso Exército Brasileiro.